Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o irmão Norival, estou aqui no canal do YouTube para falar da Palavra de Deus, comentar alguns assuntos sobre a comunidade. Convido você para a nossa reunião cristã, o Projeto Resgate, é o convite que nós fazemos. Todas aquelas pessoas que já foram cristãs em um ministério e não estão indo mais, vocês são bem-vindos ao nosso ministério, irmão, irmãs, músicos, musicistas. Venha conhecer a comunidade. E você também que tem curiosidade, venha conhecer a comunidade de São Brasil. Nosso intuito aqui é somar com Jesus Cristo, né? Falar da verdadeira obra, que é o ir e pregar o Evangelho, onde as pessoas são transformadas, convertidas, mudadas, né? Quando as pessoas creem em Jesus, se cumpre o que ele te disse, né? A obra de Deus é essa, crer naquele que enviou. Então anunciar Jesus Cristo é fazer a verdadeira obra. Meus irmãos, na igreja que nós chamamos os templos evangélicos, né? Nós temos um utensílio que nós chamamos de púlpito. E existe uma frase muito conhecida no meio dos crentes: saiu daqui, se cumpre. Porque ali, nós evangélicos consideramos que ali tem a leitura da palavra, a pregação, mas as pessoas criam, vamos dizer assim, que a tribuna, o local, ele é como fosse místico do mundo espiritual. Mas na verdade, irmão, esse utensílio aí surgiu muitos anos depois, quase praticamente na reforma da Igreja Católica. Surgiu aí nos templos o púlpito, que na verdade alguns dizem que tem até origem pagã. Por que origem pagã? Porque nos templos assim, nos templos primitivos, existia um local que ficava um lugar alto. Alguns falam assim, né? Então a pessoa subia assim, lá em cima ficava um sentinela lá no alto, e ele avistava, os inimigos vinham de longe, e ele falava: pessoas vêm vindo, exército vem vindo. Então era um local de destaque, onde a pessoa ficava com uma espécie de sentinela. E depois foi usado na Igreja Católica para ficar em cima do altar, onde as pessoas podiam falar. Então o púlpito, ele surgiu, sim, esse móvel, no púlpito para a preleção, para as pessoas falar, para que pregue, para que ensine. Então começou a usar na reforma o púlpito. Ele não tem nada a ver com a igreja primitiva, irmão. Não tem nada a ver. A igreja primitiva se reunia nas casas, falava da Bíblia, talvez se reunia sentado numa mesinha, conversando. Não sei se precisar para você, mas não é essa formalidade que nós temos hoje nas igrejas, né? Então, na verdade, era isso. Essa preleção se encontra num lugar destacado. Na política tem. Aqui, parlatório, um lugar que se fala, onde vem os preletores, vai assumir um presidente, ele vai lá, faz um discurso de posse, colocado ali num lugar de preleção, as pessoas possam ouvir. Hoje, lógico, com som, microfone, mas aquele era usado porque a pessoa, além de visualizar o pregador, né, o que estava falando, podia ouvir o melhor, ouvir ele. Então, para isso que foi introduzido os púlpitos. Ele não tem nada a ver com santidade, irmão. Nada a ver com santidade. O que se cumpre é a palavra de Deus, não o povo. O púlpito não tem nada a ver com santidade. Muitas pessoas colocam destaque. Cria-se esse impacto que ali é o lugar. Então, na Reforma Protestante, o altar foi praticamente removido, né? Deixando toda a atenção dedicada ao púlpito, reforçando ainda mais vamos dizer assim, uma centralidade da pregação. Portanto, isso tudo quer dizer o que, irmão? Que nem Jesus, nem os apóstolos, muito menos o pai da igreja, pregaram em púlpitos. Isso é cabeça da igreja
depois da reforma. Isso tudo que vocês estão fazendo, irmão, tudo que nós fazemos, a gente usa o púlpito na igreja, é normal. Mas eu tenho que falar daquilo lá, aquilo não tem nada a ver. Segundo a tradução, ele fala que a palavra púlpito vem do latim, é pulpitum, traduzido palco. Não tem nada de profético, não tem nada disso. A profecia está na Bíblia, irmão, está na palavra de Deus. Então, vou deixar bem claro para os irmãos, o púlpito em si não tem importância nenhuma no que diz respeito à pregação da palavra. Podia ter uma mesa ali, para a pregação da palavra do Evangelho. Mesmo, irmão, porque a aliança não é mais focada em templos, em altares, em púlpito ou plataforma, mas na ação do Espírito Santo, não é verdade, irmão? Que está nos crentes que crê em Jesus Cristo. Mas independente disso, eu quero deixar aqui uma mensagem da palavra de Deus aos irmãos. Está lá em João 2, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E eu quero enfatizar no versículo 25 dessa mesma passagem. Está escrito assim, irmão: e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Irmão, por que eu coloquei, se não é um advogado, se nós pecamos, temos um advogado que nos intercede? É porque Jesus, irmão, é o nosso advogado. Porque você, quando creu em Jesus, você teve uma mudança drástica de vida. Eram homens falhos, errantes, e o Evangelho alcançou nós por misericórdia. E tem nos transformado, muitas pessoas têm uma mudança maravilhosa, irmão, né? Da água com o vinho, como eu falo. Mas ainda continuamos com imperfeição, ainda erramos, ainda pecamos, fazemos coisas que não deveríamos fazer. Mas como Jesus perdoou nossos pecados, nos limpou, nos transformou, mas mesmo transformado, mudado, continuamos errando. Por isso que Jesus, aqui na palavra, falou assim, que ele é um advogado, e ele intercede. Bom, por que ele intercede? Porque quando nós nos arrependemos, buscamos uma intermediação, buscamos alguém que nos console. O Consolador nosso é o Espírito Santo, mas através de Jesus Cristo, o Espírito Santo nos intercede por nós. E quando nós erramos e pecamos, nós somos perdoados, irmão, porque senão nós não alcançaríamos essa promessa de Jesus, que é a vida eterna. Porque, irmão, se nós formos agir segundo a Escritura, nós estamos tão longe e erramos completamente. Então a verdadeira profecia é essa, irmão. O que se cumpre, realmente o que se cumpre, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Vamos continuar usando esse púlpito, sim. Eu acho até bom, eu vou ficar ali em cima, né? É bom. Mas ali não tem nada de profético, ou a tribuna, ou o local. Não, o que tem de profético é a palavra falada pelo Espírito Santo de Deus. E ela pode ser falada em qualquer lugar, sabia? Pode falar no banco da sua igreja, o irmão pode falar pelo Espírito Santo alguma coisa na sua vida. Ela pode falar até pelo porteiro da sua igreja, pelo irmão lá no estacionamento. Deus pode dar uma parte para o irmão e falar, entendeu? Dar um recado de Deus para a sua vida. Então tem várias formas para a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Por quê, irmão? Porque o verdadeiro templo não é essa estrutura, que talvez aqui você vê um fundo, aqui tem um púlpito, não é essa estrutura, somos nós que fomos transformados pelo poder da palavra como o templo de Deus. Então o Espírito de Deus trabalha em nós, está em nós, está em mim, em você, em todos nós. Porque é necessário que nós tenhamos essa consciência que hoje nós somos o templo de Deus. E como o templo de Deus, ele tem promessa na nossa vida, promessa de vida eterna, promessa de perdão dos pecados. Você vai errar, amanhã você vai pecar, você vai pedir perdão, e é isso, até a perfeição, até a chamada do Senhor. Todos os dias somos salvos por Jesus Cristo, todo dia, irmão. Todo dia erramos, todos os dias estamos falhos, todos os dias nós baixamos a cabeça, e para levantar, só o Senhor é a nossa vida. É por isso que nós precisamos dele. Ele é o nosso condutor, porque não tem alma
que anda na perfeição. E não é porque que não anda na perfeição, vamos andar de qualquer jeito. Vamos esforçar para melhor fazer a vontade de Deus. Então você que está me ouvindo aí, a verdadeira palavra que se cumpre é a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada. E ela pode cumprir quando você lê logo de manhã nas Escrituras, quando você põe ela na forma de leitura ali, ela pode vir uma mensagem que pode cumprir na sua vida, o desejo do seu coração. Ela pode ser transmitida por irmãos e irmãs, pelo pastor da sua igreja, pelo ancião da sua igreja, pregando a palavra lá no púlpito, ou falando lá no banco. Mas o que se cumpre, o que sai daqui que se cumpre, na verdade, é a palavra, é a Bíblia, através e falada pelo Espírito Santo, porque muitos falam da palavra de Deus aí, né, irmão? Quantos falam da palavra de Deus? Quantos lê a Bíblia, prega e pula e dá pulo e fala, eu vou entrar na tua vida, eu vou fazer uma obra, o papel que está embaixo vou pôr em cima, eu vou virar o teu cativeiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O Deus faz tudo e não faz nada, irmão. As pessoas saem igual um saco vazio, sai toda cheia, mas logo vem a luta, a prova, ele fica vazio de novo. Por quê, irmão? Porque se enche de palavras vazias, se enche de promessas que não vão se cumprir. Porque a verdadeira promessa que Jesus te prometeu é essa que eu lhe acabei em 25. A vida eterna. Essa é a verdadeira promessa de Jesus. E de 1 João 2, versículo 25. É essa a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E ainda ele diz logo no primeiro: eu sou o teu advogado. Eu sou o teu advogado. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, que se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo mundo. E nós sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não o guarda, os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecendo, estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então nós devemos procurar andar na santidade. Isso aí nós alcançamos através do Espírito Santo de Deus, da graça que está em nós, que nos corrige, que mostra que nós somos errados, que mostra que somos falhos, que mostra que nós somos carentes da misericórdia de Deus. E quando você errar, meu irmão, você que está me ouvindo, não abandone a fé em Cristo, não desanime. Sei que tem muitas pessoas que se afastam dos ministérios, porque os ministérios, quando vê o homem errando, é o primeiro que ele não pensa em cuidar. Muitos pensam que pôr para fora, você vai dar trabalho, você vai tomar tempo. Tem tanta alma que um não quer, tem 10 que quer aí. Eu já fui em muita pregação, né? E o pregador lá, falou, irmão, você que está sentado nesse banco aí, você não dá valor nessa graça, que a graça que ele falou, ele estava naquele local, né? Pois se você não der valor nessa graça, eu te falo, irmão, colocar aí 10 no teu lugar, vai ficar 10 pessoas no meu lugar sentadas ali. Irmão, isso é tudo conversa de homem, irmão. Tudo é mentira isso aí. Deus é Deus de amor e misericórdia. Deus não quer que nenhum se perca. E ele fala, se você errou, você tem um advogado, confessa as suas faltas, os seus erros ao Senhor. Como se cantava aquele louvor, ó irmão, a Deus devemos nossas faltas, nossos pecados confessar. E ali fala, só Ele tem misericórdia para perdoar. E Deus quer te perdoar, irmão. Deus quer te perdoar, porque a promessa que Ele tem é vida eterna. É isso que Ele prometeu. A verdadeira profecia é essa, que Ele te perdoa o teu pecado, se você se arrepender sinceramente, e te dá a vida eterna. Essas histórias que Ele vai entrar na tua vida, que Ele vai mudar teu cativeiro, que Ele vai fazer isso, Ele vai pôr dinheiro do céu, carro do céu, casa do céu, isso é mentira, irmão. Essas coisas se conquistam com trabalho, com dedicação. Deus abençoa nós no trabalho. É uma geração que quer crescer financeiramente, quer prosperar com palavras de profecia que vem do céu. Ou senão,
com sentimento de irmãos com misericórdia. Coitado daquele irmão, não tem, anda passando. Então tem pessoas que são caridosas, acaba presenteando, dá um carro, até dá uma casa, mas aí se carece da misericórdia do teu próximo, que vê a tua coisa. Por quê? Porque você não se esforça a trabalhar. Você não se esforça a trabalhar. A palavra de Deus é bem clara, eu prego um evangelho diferente. Paulo falou, aquele que não trabalha, que não coma. No meu tempo, quando era no tempo do Brasil, do tempo que eu era menino, eu morava na periferia. A periferia não é como é hoje, você vê tudo asfaltado, tudo bonitinho. Não, irmão. As calçadas era barro, grama, né? Tinha mato, no quintal tinha aquele terreno no mato. Não existia essas partes de galeria de água aí, né? Existia, chamava valeta, né? Aí para passar na casa nós tínhamos uma pontinha que passar por cima. Quem é antigo vai saber que é. E quando a pessoa queria comer, ele saía com a enxada nas costas. Ele chegava para o proprietário da casa e perguntava se o homem da casa estava em casa, se ele podia limpar a frente da casa dele, se ele podia carpir lá, coisa. E outra vez a esposa fazia esse serviço, ele ganhava um prato de comida e um trocadinho. E era o dia dele. E saía feliz. Era assim, ninguém saía pedindo coisa para os outros não, irmão. Fazia alguma coisa em troca, trabalhava. Era assim que era o Brasil antigo. A pessoa que fazia uma coisa, as mulheres precisavam de uma coisa para sua casa, ela lavava a roupa da vizinha, procurava, sabe, não tem uma roupa para lavar, eu lavo para a senhora. E ele lavava aquelas roupas, porque tinha condições maiores, pagava para aquela mulher lavar ou limpar a casa. Hoje não, hoje vivemos uma sociedade diferente, né, irmão? A pessoa quer tudo do governo, né? É igual o outro, quer do governo. O governo vai mudar seu papel, irmão. O papel que está embaixo vai pôr em cima, vai te dar Bolsa Família, vai dar essas coisas, né? Essas coisas, irmão, são benefícios, né? É bom que haja uma distribuição para o pobre. Mas esse negócio de casa do céu, comida do céu, irmão, para que tenha saúde, é trabalho, irmão. E Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que busca o seu suor e cumpre, como diz ali, falou para Adão, de hoje em diante trabalharás e viverá o suor do teu rosto. Você que anda aí com a Bíblia do braço, atrás de palavra que se cumpre, que vai entrar na tua vida, que vai mudar o teu cativeiro, que vai transformar, vai te dar casa do céu, vai te dar aposentadoria sem trabalhar. Irmão, essas coisas Deus não trabalha, irmão. Deus não trabalha no INSS, Deus não trabalha no Banco do Brasil, Deus não é gerente de banco, Deus não é dono de imobiliário para te dar casa sem você trabalhar. Não, você tem que se esforçar. Todos nós conseguimos com conquista, com trabalho. Então, esse evangelho da facilidade, da mentira, não se cumpre, irmão. Isso não se cumpre. Tirando o caso de um e outro, talvez, por um milagre ou interferência de Deus na vida dele, ele consiga alguma coisa. Mas do restante, é tudo um falso evangelho. São falas que enganam aquele que, o mão curta, o que não gosta de trabalhar, né? Mas a gente consegue as coisas com trabalho, com dedicação. Trabalhar na obra é falar do evangelho, é falar da palavra e trabalhar na vida material também, para o seu sustento. A Bíblia fala, né? Você lembra aqueles trabalhadores um senhor tinha lá uma terra lá, que foi trabalhar, logo de manhã mandou buscar a pessoa para trabalhar. Encontraram que trabalha o dia todo, né? Logo de manhã. Aí meio-dia encontraram outro pessoal, não foi assim? E quando foi tardezinho, encontraram um no crepúsculo, quase acabando o serviço. Encontraram um pessoal também para fazer o serviço. O que aconteceu? Foram pagar, né? Começou naqueles que eram o trabalho só um pouco. Chegando naqueles primeiros lá que trabalham o dia todo, deu a mesma porção, o mesmo salário. Eles ficaram bravos, né? Poxa, mas nós trabalhamos o dia todo, nós fizemos mais do que aquelas pessoas, né? Você me acha, aí eu vi o julgamento, você me está achando eu ruim, que eu não sou justo, né? Você estava sem trabalho, você trabalhar. Encontrei outros pais de família também, estava com você, mas encontrei ele meio-dia, também estava sem trabalhar, deu o trabalho para ele, paguei para ele levar o sustento para a casa dele, para ajudar ele. E o outro também, finalzinho, desesperado, não conseguiu nenhum dia de trabalho.
mas paguei para ele levar o sistema dele. Agora você fala que eu sou ruim ainda. Sabe por que você trabalhou mais? Você não está vendo que eu fiz para ajudar? É assim o Senhor, irmão. Nossa vida. Uns às vezes faz muito na obra, outros faz pouco, outros é trabalhador de última hora, e assim. E a vida eterna é o prêmio para todos. Todos vão receber a vida eterna. Essa justiça de Deus, porque a justiça de Deus é através da misericórdia. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe você, meu irmão. Trabalhe, viu, irmão? Quem trabalha consegue as coisas, viu? Quem não trabalha, Deus não abençoa. Deus não se agrada do preguiçoso. Pode ter com a formiga o preguiçoso. Trabalha no verão todo para descansar no inverno. É assim que funcionam as coisas. Vamos trabalhar, vamos falar do Evangelho, vamos trabalhar na vida material, vamos trabalhar espiritualmente também. E Deus vai abençoar nós grandemente. Essa mensagem, Deus abençoe a todos. Que todos fiquem na palavra de Deus, com essa mensagem. Deus abençoe.